Fala pessoal, vamos iniciar mais um vídeo agora falando sobre princípios relacionados à pena. Então hoje a gente finaliza essa saga pelos princípios inerentes ao direito penal. Hoje falarei de 5 princípios e o primeiro deles é o princípio da dignidade da pessoa humana. É nada mais nada menos que o mandamento mestre que orienta o Estado. Em que sentido? Quando o Estado vai criar uma lei, quando o Estado vai aplicar a lei e quando ele vai executar a lei. Então, em todas essas etapas, a dignidade da pessoa humana ela deve ser respeitada, deve ser observada. Então, na prática o que a gente tem? A vedação a penas cruéis, desumanas e degradantes. Então, é o primeiro princípio, é o princípio básico. E o segundo princípio que a gente avança falando sobre o princípio da individualização da pena. É um princípio constitucional previsto no inciso 46, se não me falha a memória, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando um pouquinho com a memória fraca, né? Mas diz por esse princípio que a lei regulará a individualização da pena. E aí depois cita as penas que são permitidas no nosso ordenamento. Então, por esse princípio, senhores, a gente deve observar, primeiro, a definição do crime e da sua pena respectiva. Isso no momento da sua criação. No momento posterior, na imposição da pena, mais uma vez esse princípio vem à tona. E, por fim, na hora da execução da pena, também nós devemos observar esse princípio esculpido lá na Constituição Federal de 1988. O terceiro princípio que eu apresento aos senhores é o princípio da proporcionalidade. Por esse princípio, o nome autoexplicativo, a sanção deve se alinhar à importância do bem jurídico, ou seja, a sanção ela deve ser proporcional ao bem jurídico protegido pelo Estado, pelo direito penal. Okay? Esse princípio da proporcionalidade é um princípio implícito, né? Na verdade ele não está expresso em documento legal algum, mas é de suma importância no nosso ordenamento jurídico. O quarto princípio, por sua vez, que é o princípio da pessoalidade, por ele, a Constituição traz no artigo 5º, inciso 45, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É isso. A pena é pessoal, é para o infrator. Mas sabemos que existe a questão da reparação de danos, do perdimento de bens, e isso pode ser estendido aos seus sucessores. Claro que no limite daquele patrimônio que vai ser transferido, ou seja, no limite daquela herança devida ao sucessor. Okay? E o quinto e último princípio, eu destaco o princípio da vedação ao bis in idem, ou no bis in idem. Ou seja, é um princípio esculpido no Estatuto de Roma, e é um princípio que de cara eu já digo a você, não é absoluto. Mas, o que ele diz pra gente lá no Estatuto de Roma, diz assim: nenhuma pessoa poderá ser julgada por atos pelos quais já tenha sido condenada ou absolvida. Então nós extraímos desse princípio 3 significados. Um significado processual, onde ninguém será processado 2 vezes pelo mesmo crime. Um significado material, onde ninguém será condenado 2 vezes pelo mesmo crime. E um significado execucional, onde ninguém executará 2 penas pelo mesmo crime, pelo mesmo fato, beleza? Algumas observações para gente fechar. Rapaz, aqui tá um calor da desgraça. Que é isso, bicho? Primeira observação lembrem do artigo 8º do Código Penal, que fala do cômputo da pena estrangeira, que se filia à extraterritorialidade incondicionada. Lembram disso em direito penal? Se as penas são idênticas, computam-se. Se as penas são diversas, atenua. Ou seja, existia uma pena lá fora
E existe uma pena aqui no Brasil, duas penas pelo mesmo fato. Ou vai servir de atenuação, ou vai servir para o cômputo. Aí vai depender se as penas são idênticas ou diversas. Ou seja, tem duas penas pelo mesmo fato. É uma exceção ao princípio do nibis in idem, ok? E a segunda e última observação é que devemos lembrar dos casos que envolvem independência de instâncias das esferas administrativa, civil, penal. Senhores, são instâncias independentes. Então, elas podem julgar o mesmo fato, terem punições diversas e nem por isso estarão ofendendo esse princípio da vedação ao bis in idem, ok? Então, com isso eu encerro esse bate-papo de hoje. Obrigado, valeu, se gostou, compartilha, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E tá blogueiragem desgraçada. Valeu, meu irmão, fica com Deus, sucesso aí nos estudos.